E eu quero ler com você apenas 2 versículos. Do capítulo 3 de Filipenses, você está comigo? O verso 13 diz assim: irmãos, é Paulo escrevendo, irmãos, quanto a mim, eu não julgo que eu haja alcançado perfeição, porque é disso que ele está falando. Mas uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. Olha o posicionamento de Paulo como é muito, mas muito claro e muito revelador para mim e para você nessa noite. Não é que eu haja alcançado perfeição, não é que eu já seja um homem perfeito. Se você ler no verso anterior, você vai perceber que é disso que ele está falando. Mas uma coisa eu faço, que esquecendo-me das coisas do meu passado, porque para lá ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. E o verso 14 ele diz assim: prossigo para um alvo. Prossigo para onde? Para onde, querido? Um alvo, um objetivo. Eu sei bem para onde eu estou indo, para onde eu estou caminhando. E ele diz que nesse alvo haverá um prêmio da soberana vocação de Deus, porque todos nós somos vocacionados em Deus através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A palavra é muito clara e ela é muito abençoadora. Vou ler sem pausa. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Eu estou prosseguindo para um alvo. É como se ele dissesse: nada me detém, eu estou caminhando, eu estou firme e eu estou indo para um lugar. Porque nesse lugar haverá um prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, queridos? Palavras do apóstolo Paulo, palavras do Senhor para nós essa noite. Eu gostaria de orar com você a respeito desse texto revelador e abençoador. Papai querido, eu te agradeço, Deus, porque a sua igreja, ela está vivendo um momento, papai, de transformação. Eu creio, Deus, que esse homem que já era teu, ele é mais teu. Eu creio, Deus, que essa mulher que já andava com sede de ti, agora um copo d'água já não mata mais a sede dela. Ela está em busca de uma fonte. Diz amém se é verdade, serva. Como igreja, nós estamos vivendo um momento maravilhoso. Porque não são muitos aqueles que estão ficando pelo caminho. Pelo contrário, nós estamos caminhando, Pai, como uma igreja unânime, sabendo bem para onde ela está indo. Mas eu sei, Pai, que durante a caminhada, talvez um fique mais cansado. Talvez a turbulência que está sobre a vida do meu irmão seja maior do que aquela que está sobre a vida do meu outro irmão. Então, Pai, que nós possamos juntar nossas mãos, encorajar uns aos outros, para que nós juntos possamos tomar uma decisão. Eu e a minha casa, eu e esta igreja, eu e os meus irmãos, iremos prosseguir até encontrar o alvo, pela soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Assim como Paulo tinha isso convicto, essa certeza de que tudo que ele passava nessa terra era leve, momentânea tribulação, que seja assim. Que você desperte, querido, e entenda que tudo isso vai passar. Eu estou falando em voz audível porque o teu ouvido espiritual está aberto. Tudo que você está vivendo vai passar.
E o fruto vai chegar, para a honra e para a glória do nosso Deus. Se você crê, diz amém. E graças a Deus, queridos. O apóstolo Paulo, querido, talvez entre tantos servos e servas que são mencionados na palavra de Deus, talvez seja ele um dos que mais experimentaram o poder de Deus na sua vida. Eu vou dizer de novo, o apóstolo Paulo, entre tantos servos e servas do Senhor, talvez foi o que mais, querido, ou um dos mais, receberam essa revelação da graça transformadora do Senhor. Porque a partir daquele encontro, naquele caminho de Damasco, onde o Saulo era um perseguidor, era um homem cheio de presunção, cheio de sabedoria humana, porque ele havia sido criado e preparado para isso, naquele encontro algo transformador aconteceu. Entre muitos exemplos, biblicamente, Val, que nós temos na palavra de Deus para dizer de transformação, o Paulo, ou o Saulo que se transformou em Paulo, talvez seja uma, querida, das transformações mais poderosas que Deus poderia fazer na vida de um homem. Talvez você fale de Pedro, glória a Deus. Talvez você fale de Jacó, aleluia. Talvez você fale de muitos homens e mulheres que também, ao receber o Senhor em suas vidas, no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, eles foram tão impactados, que se você olhar para eles, querido, antes da cruz e depois da cruz, certamente você vai dizer, não é a mesma pessoa. O que Paulo, querido, viveu foi tão poderoso, que ele teve até dificuldade de estar no meio dos discípulos. Porque ele era uma figura tão conhecida de perseguição, de morte, que os discípulos, querido, tiveram dificuldade de entender que um homem como Saulo pudesse se converter ao cristianismo. A figura do Barnabé é uma figura extremamente importante no ministério de Paulo. Porque foi ele com muito amor, pacificou e disse para os discípulos que o que havia acontecido na vida do Saulo era verdade. Uma transformação genuína, um exemplo notório de lagarta que se transforma em borboleta, de germe gosmento que se transforma em libélula, de alguém, querido, que era totalmente distante do reino de Deus e totalmente envolvido com o império da terra. Se você entende o que é reinado, o que é monarquia e o que é império, você sabe bem que nós estamos falando de coisas totalmente distintas. Por isso eu não sei se você compreendeu o que o Espírito está dizendo. Paulo compreendeu completamente o que era servir o rei. Depois daquele encontro, porque toda a sua vida foi dedicada a um império. Um império que mandava matar, mandava prender, tudo aquilo que ameaçasse a sua posição, porque assim é o imperador. Se você me dissesse, mas não há mais império no momento em que nós estamos vivendo, pastor, porque nós estamos no Brasil, nós estamos nessa aparente democracia. E você entende o que eu digo? Aparente democracia. Mas eu vou dizer a você, querido, o império continua a existir. E é contra esse império satânico toda a tua luta.
um império que está sobre a terra, um império que governa a maior parte da terra, e ele só não governa onde homens e mulheres posicionados como Paulo, aqueles que têm a certeza do que são e do que nasceram para ser, eles pisam e eles dizem para o império: aqui vocês não mandam, aqui vocês não entram, aqui vocês não dominam, aqui vocês não fazem escravos, aqui vocês não são bem-vindos. Quando estes se posicionam, como Paulo se posicionava, o império deixa de existir. E quando o império deixa de existir, o que se manifesta? O que sempre existiu e o que sempre existirá: o reino de Deus manifesto aqui na terra. Quem são estes representantes? Vou perguntar novamente: quem são esses representantes? Vou perguntar novamente: quem são esses representantes do reino do céu na terra? Porque se você não souber isso, você não vai se posicionar. Quando há dúvida em nós, quando não é verdade em nós, na hora do combate isso não se manifesta. É por isso que Paulo, querido, é uma das figuras que mais experimentou o poder de Deus na sua vida. Porque em todos os lugares que Deus o colocou, através daquilo que ele havia recebido de habilidade humana, porque Paulo era um poliglota, Paulo tinha vários idiomas, Paulo tinha várias cidadanias, Paulo tinha um conhecimento vasto de geografia, de história, conhecimento humano. Pastor, que você disse que não ia valer nada. Não valeria nada, querido, semelhante, ou quando nós comparamos com aquilo que Deus está fazendo na vida dele. Mas toda habilidade adquirida Deus vai usar. Eu vou dizer de novo: toda habilidade adquirida Deus vai usar. Dons latentes não é para usar para Satanás, mas os dons que Deus te deu, todos eles serão usados para a honra e glória do Senhor. Aleluia! Logo após que seus olhos se abriram, aquele homem discerniu dentro dele que uma grande mudança havia acontecido. Você não vai ver Paulo duvidando do que Deus fez na vida dele. Pastor, isso é fácil. Não, não é fácil. Você não vai encontrar Paulo em nenhum momento se questionando ou perguntando se ele deveria voltar, se ele deveria praticar de novo o que ele fazia. Não, querido, você vai ver um homem totalmente transformado. Um homem convicto, um homem certo de que algo muito, mas muito poderoso vai acontecer, ou melhor, aconteceu na vida dele. Há textos, há relatos bíblicos em Atos que Paulo vai falar, querido, do que aconteceu na vida dele. E em cada carta que ele escreve às igrejas que estavam sendo constituídas, você vai ver relatos de um homem que vai contar em porções o que Deus fez na vida dele. Que coisa maravilhosa, que transformação genuína, que crescimento maravilhoso. Quando nós olhamos, querido, para as nossas igrejas, ou para homens e mulheres que tiveram um encontro não menos poderoso, não menos poderoso. Quem sou eu, querido, para dizer que a minha experiência foi maior que a tua? Se cada encontro com o Senhor é poderoso. O que talvez possa ter acontecido de diferente é o valor que às vezes nós damos para esse encontro. Porque mais do que viver um milagre, milagre é manter o milagre.
é manter esse relacionamento aceso, é manter essa comunhão com o Senhor, é andar com Ele, dizendo: eu não me lembro mais das coisas passadas, porque o passado ficou para trás e lá elas vão ficar. Eu sei o que me aguarda, eu sei o que me espera. É para esse alvo que eu estou indo, e eu não vou perder tempo aqui na terra. Aliás, por onde eu passar, esse passar que às vezes você pensa é acaso, não é, tem a ver com o reino. Essa cidade que você foi levado tem a ver com o reino. Esse trabalho que você foi colocado tem a ver com o reino. Essa família que você pertence tem a ver com o reino. Não há nada de acaso. Querido, ainda que seja num lugar que aparentemente é deserto, se você se atentar, alguém vai passar, e tem a ver com o reino. Em nenhum momento Paulo, querido, vai caminhar ou vai passar por lugares sem mencionar o porquê que ele estava ali, a vida que ele estava vivendo. Ele não deixava, querido, as prisões aprisionarem o que havia dentro dele. Eu vou dizer novamente, ele não deixava com que as prisões aprisionassem o que havia dentro dele. Ele era levado para a prisão e os milagres aconteciam. Ele era açoitado e os milagres aconteciam. Ele estava no meio de multidões e os milagres aconteciam. Ele estava diante de reis e os milagres aconteciam. O mar tentava tragar e os milagres aconteciam. Ele era levado numa ilha deserta e os milagres aconteciam. Eita, homem cheio de Deus. Não é diferente, querido, na sua e na minha vida. Se você esteve aqui na semana passada, você ouviu de altar a palavra de Deus em Oséias dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Pastor, mas parece que nada está acontecendo. Mas a chuva ser hoje, ela virá. Esse mundo de aparência para nós acabou. Eu vou dizer de novo, esse mundo de aparência para nós acabou. Parece que vem, ai querido, eu já não me movo mais pelas aparências. Eu sei que Deus disse que amanhã vai ter chuva. E ainda que no meio de uma escuridão não haja nuvens, de manhã vai ter chuva. Quantos de nós poderíamos aqui, em relatos, em testemunhos, dizer: pastor, quando parecia que nada mais ia acontecer, aconteceu. Aliás, haveriam homens e mulheres que isso é verdade. Quando nada mais parecia que iria acontecer, aconteceu. É isso que Paulo anunciava, queridos. É isso que Paulo dizia. Ele anunciava, querido, aquilo que estava dentro dele. Ele anunciava aquilo que tomou conta dele. Essa transformação que houve na vida dele. Ele se tornou convicto de que essa mesma transformação, ela iria acontecer em qualquer pessoa, de qualquer tribo, de qualquer nação, de qualquer aldeia, de qualquer cidade que dissesse sim a Jesus Cristo. Tanto é verdade que, diferente dos outros discípulos, ele foi levado a muitos lugares. Lugares distantes e remotos, que não se havia modernidade que nós temos, de aviões, de meios de transportes que chegam tão rápido. Mas o tempo não era um empecilho, a distância não era um problema. Tanto é verdade, querido, que o sonho dele era estar em Roma, e seus últimos dias vão ser em Roma. Quando você olha as viagens missionárias de Paulo,
Você vai perceber, querido, quanto esse homem estava convicto de onde ele deveria ir e de onde ele deveria estar. Por isso, quando ele escreve aos Filipenses, é verdade o que ele está dizendo. Eu estou prosseguindo para o alvo. As coisas que para trás ficaram, ficaram lá. Que o passado, como a própria palavra diz, passou. Isso é importante saber. Satanás tem trazido o passado na vida das pessoas. Nós estávamos terça-feira aqui, querido, na lição, querido, ou na aula da escada da fé, que fala sobre perdão, sobre cura emocional. E foi maravilhoso o que Deus fez aqui. E se você me perguntar o que foi aquele culto, remoção de passado, cura de passado. Quando as pessoas saíam daqui da frente, você notava no físico dela que elas estavam mais leves. Você olhava por detrás e você via um novo coração. Você olhava no olho, querido, e você percebia que as palavras e que o choro fez bem para elas naquele momento. O que é isso? Passado. Porque Satanás, querido, está pegando o teu passado, está juntando com preocupações, que são preocupações que você está tendo de futuro, que nem nós sabemos se vamos viver. E nós juntamos tudo isso, querido, e vivemos uma vida carregando isso. Paulo está dizendo, as coisas que para trás ficaram, e eu não carrego mais elas. E eu estou olhando para diante de mim. Ele não está dizendo, eu estou olhando à minha volta, porque tudo que estava acontecendo à volta era plano de Deus, pastor. Sim, mas o que mantinha ele, querido, não era o presente, mas sim o futuro. Porque no presente nós podemos passar até dificuldade. No presente pode estar difícil, meu querido, mas mantenha teus olhos no futuro. Diga para quem está do teu lado, mas diga com fé, viu, querido? O presente pode até estar difícil, mas mantenha os seus olhos no futuro. Pastor, e quando nós mantemos os nossos olhos nele, ele se revela. E quanto mais Cristo revelado na nossa vida, mais confronto há no nosso ser. O que você disse? Que quanto mais Jesus Cristo se revela, quanto mais Cristo se torna revelado em nós. Preste atenção, querido. Quanto mais Jesus Cristo se revela dentro de nós, mais confronto haverá no nosso ser. Pastor, ele bagunça tudo. Não, ele arruma tudo. Depende da ótica que você está olhando, né? Talvez aquilo que você diga, isso aqui ninguém toca, ele vai e chuta. Porque Jesus é assim, querido. Eu sempre vi Jesus sereno, olhando para mim. Querido, mas ele chuta o pau da barraca também. Porque ele fez isso. Ele não é só cordeiro, ele é leão. E o leão às vezes não é mansinho. O leão ruge. E um rugido do leão acorda quem está dormindo. Se uma cigarra acorda, eu fico pensando no rugido de um leão. É um estrondo, é cheio de autoridade. Por que ele é rei? Porque todos os animais da selva, quando ele ruge, sabe, é o leão. Ele não é o maior, é verdade, mas ele é rei. Pastor, ele não é o mais alto. Talvez a girafa, mas não, ela não é o rei. O fato é, querido, que existe um rei. Existe alguém que Deus estabeleceu para reinar, para conquistar.
nesse território que você está envolvido, talvez seja você, destacado por Deus, para trazer o reinado dele. Talvez, querido, se você olhar atentamente em toda a tua história, preste atenção, igreja, em tudo que Deus está fazendo, talvez seja você quem Deus escolheu para reinar nesse lugar. Pastor, isso está tão distante de mim, porque talvez você nunca olhou com atenção devida. Porque a palavra de Deus diz que os que são dele se transformaram em reis e sacerdotes. Sacerdote aponta para o mundo espiritual. Reinado aponta para o mundo da terra, para o mundo natural. É por isso, querido, que ele te constituiu, ou ele nos constituiu, reis e sacerdotes. Amém, querido? Mas será que você consegue se olhar como tal? Paulo não tinha dúvida. Ele olhava e dizia: eu sei para onde eu estou caminhando, e eu sei em quem ele me transformou. E ele esteve diante de reis, e ele não se prostrou. Ele esteve diante das maiores autoridades da sua época, e ele não se prostrou. Mas diante do teu Senhor e do Senhor dele, ele se prostrava todos os dias. Eu vou dizer de novo, mas diante do teu Senhor e do Senhor dele, ele se prostrava todos os dias. Aliás, diante de que você está se prostrando? Diante de quem você está se prostrando? Se prostrar, querido, não é propriamente dito o efeito de dobrar o joelho, mas é de perder esperança, de perder semblante, de entregar sonho, de deixar de sorrir. Diante de que você está entregando isso? Quando o acusador vem, querido, o sentimento que nos toma conta é o inverso daquilo, querido, que revela a nossa fraqueza quando a força de Deus vem. Porque eu disse isso para você: quando a força de Deus vem, quando a presença de Deus vem, ela confronta o nosso ser e ela revela quem nós somos. Que propósito ele faz isso? Para te tornar forte. Por que o Senhor revela as nossas fraquezas? Por que o Senhor revela a nossa infidelidade? Por que o Senhor revela o nosso desânimo? Para transformar. Quando o poder de Deus se manifesta na nossa vida e revela o nosso ser, por que ele faz isso? Para cura. E o inimigo, quando revela dor e sofrimento na sua vida, para que é? Para a morte, para a depressão, para o medo, para o desânimo. Olha, querido, como é diferente a revelação. Olha como é diferente o propósito. Porque se nós dissermos: pastor, mas não tem ninguém me acusando. Não, querido, ele é o acusador. Se você se atentar bem, querido, ele todo dia, esse tentado, tenta acusar. E qual que é o objetivo dele quando ele mostra, quando ele acusa? Dor, sofrimento, passado. Por isso o Paulo diz: as coisas que para trás eu vivi, para trás elas ficam. Já não tinha mais poder o tentador dizer para ele: mas você errou, mas você, olha que você matou. Não, isso daí não tem mais validade contra a minha vida. Ah, mas o Paulo matou. Ai, querido, ele matava. O Saulo,
o homem distante de Deus. O acusador acusava para ferir, para vergonha. O Senhor traz a revelação para curar. A força dele te faz forte. A força dele revela a minha fraqueza, a minha também. Aliás, não tem nenhum, querido, que possa dizer aqui: olha, eu sou forte, não preciso da força dele. Alguém? Não levante a mão. Uma reunião de fracos. Ai, dá glória a Deus. Olha que loucura você dizendo isso, querido. Diga para o teu irmão: é uma reunião de fraco. Diga para ele agora, não deixe ele na fraqueza não, querido. Diga para ele que se tornou forte em Cristo Jesus. É uma reunião de quê? De fracos que se tornaram fortes através de Cristo Jesus, o Senhor. Quem muda isso? Ninguém muda isso. A não ser que você queira mudar isso. Porque se você disser, querido, que vai continuar dizendo que é fraco, embora se tornou forte, aí é uma escolha tua. Mas o Paulo está dizendo, e é aqui que eu vou terminar. Eu sei para onde eu estou indo. Ele não vai falar de obstáculo. Ele não vai dizer: se der tudo certo eu vou chegar. Não, ele diz: eu vou chegar. Ai, pastor, mas às vezes o mar quer tragar. Quer tragar. Às vezes tem umas prisões que se levantam. Tem. Mas eu estou convicto. Eu vou chegar. Que certeza você tem de que Deus está cuidando, pastor? Toda. De quê? De tudo. Vou dizer de novo. Que certeza você tem para me dizer que Ele está cuidando? Toda. Aí vou dizer de novo até que você creia, querido. Que certeza você tem de que Deus está cuidando de tudo? Toda. Diga para o teu irmão: que certeza, meu irmão, você tem que Deus está cuidando dessa situação que você está vivendo. Ai, querido, você não respondeu para ele? Ai, vamos fazer de novo. Ao vivo às vezes erra, viu, querido? É normal. Pergunta de novo aí: que certeza, meu irmão, você tem de que Deus está cuidando dessa coisa que você está vivendo? Ficou bom. Aleluia. Pastor, pode ser melhor? Pode. Então eu vou te falar, ó, vamos combinar aqui ao vivo. Os de casa faz também, viu, querido? Na hora de responder toda, mas encha a boca, querido. Sabe, você falou um toda assim meio, né? Mas você vai falar toda assim. Se quiser dar um brado, dá. Se quiser dar um grito, você dá. Viu, querido? Mas você vai deixar o outro convicto, com certeza, que você é como Paulo, tem certeza para onde está indo. Tá bom? Na hora de responder, você vai dizer um todo assim, bem de Deus? Então vai. Então vai dizer aí pro teu irmão de novo: que certeza você tem de que Deus está cuidando dessa coisa que você está vivendo? Aleluia! Toda certeza! Ele está cuidando, Ele está vendo. Você é ungido dEle. É isso que Paulo está dizendo. Se alguém tentar me falar, me contar, falar até da minha história do passado, eu não quero saber. Porque as coisas do passado lá ficam. É
quase ele dizendo: eu tenho mais o que fazer. Ele não disse porque é educado. Ai, querido. Ai, pastor, eu sei do que você fez lá com seus 15 anos. Abençoado, eu tenho 47. Com 15 eu não sabia nada. Achava que sabia tudo, mas não sabia. Lá vem você querer contar minha história. Não serviu para ele, não vai servir para você. O meu passado não serviu para o Cristo. Falou: vou usar você. Não, ele disse: não, ó, quer saber? Não precisa nem contar, eu apago tudo. Ele disse isso para você, para mim, para o Paulo, para o Pedro, para o Antônio, disse para o Josemar, eu ouvi. Disse para você que está em casa também. Olha, disse: teu passado está resolvido. Foi simples resolver? Não foi. Para desfazer o teu passado, ele deu a vida. E aí quando ele deu a vida, desfez. O sangue foi derramado no passado e desfez o passado. E o sangue que está agora sobre esse corpo, traz vida. Traz vida. E é por isso que eu posso viver, querido, o plano que ele tem para a minha vida e que ele tinha para a vida do Paulo. Aí, pois o poder dele revela para a cura. Amém por isso? Diga: o poder de Deus manifesta as minhas fraquezas. Mas todas as vezes que o poder de Deus manifesta as minhas fraquezas, ele também cura. É verdade. É verdade. Todas as vezes que ele revela, é acusando, não é amando e dizendo: eu te perdoo. Os índices de suicídio em todo mundo aumentam drasticamente. Por que você está dizendo isso? Porque todo suicídio começa em acusação. Todo suicídio começa em acusação. A mente que grita. E a vida que não tem o Senhor não tem a quem recorrer. E para cessar aquela dor, aquele grito dentro dela, ela é enganada a tirar a vida que o som termina. Uma enganação. Porque ao invés de terminar o sofrimento, esse sofrimento vira eterno. Ai, pastor, e agora que eu sei disso? Conta, anuncia. Para quantos você conviver. Caminhe em direção ao alvo, e enquanto você passar, vai curando. Não tenho prata, não tenho ouro, não tenho a vida totalmente estabelecida, humanamente falando. Tenho causas a serem resolvidas, tenho problemas. Tudo isso, querido, no mundo tereis aflições. Mas isso, querido, não é uma garantia, não é um escape, não é uma justificativa para deixar de ser quem nasceu para ser. Não é. Ai, mas eu estou cheio de problema, não posso falar para ninguém do amor. Mas o amor resolve o problema. Aliás, o amor, querido, como você disse, cura todo o nosso ser. Amém, Filadélfia. Eu vou terminar lendo o que Paulo disse
porque agora você está com a revelação e vai ficar mais fácil. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado perfeição, mas uma coisa eu faço. Olha como ele é simples e importante, como Jesus. Uma coisa eu faço, é que, esquecendo das coisas que atrás ficam, e avançando para que estão diante de mim, ou avança ou retorna? Não, eu escolhi avançar. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, através de Cristo Jesus. Eu não tenho dúvida que esse milagre é de dentro para fora. Quem é que traz essa certeza? O coração totalmente transformado. Que Deus tenha de dentro para fora. Amém, querido? Diga para o teu irmão, mas diga olhando nos olhos dele, o que Deus tem na tua vida é de dentro para fora. Amém, amado?